Você corre uma maratona por dia, faz dieta de passar fome e nada acontece? Então fica aí com a gente que tem uma dica especial hoje. Olá, Mamas and Girls, tudo bem com vocês? Então, tô aqui de volta para falar de mais um assunto que gera um pouco de polêmica, que são os auxílios para emagrecer. Por que eu chamo de auxílio? Eu não gosto de usar o termo emagrecedores, porque a gente sabe que não existe fórmula milagrosa para emagrecer. Não tem assim uma coisa que você toma aquilo ali, pode comer à vontade, ficar sedentária, que vai vir o resultado. A gente sabe que isso não acontece. Se existisse uma fórmula dessa, o cara já tinha botado aí o Bill Gates no chinelo, que ele estava com uma fortuna aí muito maior. Então eu gosto de chamar de auxílios, porque tem gente que faz dieta e faz exercício e o resultado vem rapidinho, ou às vezes até com longo prazo, mas o resultado vem. Tem pessoas que já nasceram com defeitinho de fabricação, tipo eu, que faz dieta, faz exercício e das duas uma. Ou fica na inércia, demora a vir resultado e aí vem aquela desmotivação, ou vem um resultado ali, 2, 3 quilos, aí estagna e aí depois fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, porque não sai disso aí. Então, é para essas pessoas que eu vou dar essas duas dicas de hoje. Bom, só para contextualizar um pouquinho vocês aí na minha situação e minha experiência em relação a esses dois medicamentos que eu vou falar hoje. Eu tenho síndrome de ovários policísticos. Eu tô naquela estatística de 1 em cada 15 mulheres no mundo, né, tem SOP. Para quem conhece a síndrome, ela tem uma implicação muito importante na questão do controle do peso, que é o que? Ela gera uma resistência à insulina. Então fica meio com um círculo vicioso. Quanto maior o peso da pessoa, mais severa fica a síndrome. Quanto mais severa, mais a pessoa tem dificuldade para perder peso. Então eu tô assim eternamente nessa briga com a relação ao peso por conta da SOP. E aí numa certa ocasião da minha vida eu me vi numa situação de um quadro de pré-diabetes, né? Eu fazendo meu acompanhamento com a endócrina e ela falou, olha, você precisa dar um jeito, né? Ter um resultado, a gente precisa dar um jeito de você perder peso. Nessa época eu tava com quase 90 quilos. Eu tenho 1,61 m, então pra vocês terem uma ideia, isso é bastante peso, né? Mas bem acima do peso. Então eu precisava tomar uma atitude. E aí na época ela me perguntou, você quer tomar um remédio para inibir o apetite, no caso seria a sibutramina, ou um remédio para atuar na sua digestão, para auxiliar na digestão da gordura, que seria o Orlistat. E aí eu optei pelo Orlistat. Tá? Na época que eu utilizei ele, eu estava numa rotina bem bacana de exercícios. Não vou dizer para vocês que eu estava fazendo uma dieta rigorosa, porque eu sou bem ruim de dieta, eu tenho dificuldade para fazer dieta, tá? Mas estava assim, controlando melhor a minha alimentação. E nessa ocasião aí, em 5 meses, com o uso do Orlistat, eu perdi 17 quilos. Tá? Inclusive foi nessa época que eu consegui engravidar, depois de mais de 7 anos tentando, muita dificuldade, e eu tenho certeza que isso foi um fator que contribuiu, essa perda de peso. Como é que foi a minha experiência com o Orlistat? O Orlistat ele atua na digestão da gordura. Cerca de 30% da gordura que você ingere quando está tomando o Orlistat, ele já elimina direto, né? Vai passar direto lá para o seu intestino e você vai eliminar ele através das fezes. Então ele é tomado 30 minutos antes das refeições. Na época a minha endócrina falou, não, toma só antes do almoço, né, da sua refeição principal. Então eu tomava só um comprimido 30 minutos antes do almoço e aí sim, realmente o efeito dele é incrível, assim, nos primeiros dias você já percebe logo o resultado, nas primeiras semanas ali você percebe o resultado. Porém, como ele elimina a gordura através das fezes, a gente já sabe qual é o efeito colateral, você já deduz aí fácil qual é o efeito colateral. Se você ingerir muita gordura, você pode saber que vai ter uma baita diarreia. Então assim, é um efeito colateral, mas ao mesmo tempo também é um estímulo para evitar que você acabe comendo muita gordura quando está utilizando o Orlistat. Tá? Então eu utilizei ele durante esse período todo aí, aproximadamente 5, 6 meses. Tá? E depois eu acabei parando com ele para também não ficar forçando muito meu organismo. Eu já tinha chegado ali no peso que eu queria e tal, então eu interrompi ele.
E depois eu só fui retomar ele bem depois que eu já tinha meu filho e tudo mais. E aí eu percebi um problema dele, que foi o meu organismo não estar mais correspondendo ao efeito esperado pelo Orlistat. Eu retomei o uso dele 2 vezes depois, porque assim, durante a gravidez eu não ganhei muito peso. Entretanto, quando meu filho tinha cerca de 4 meses aproximadamente, eu tive uma depressão pós-parto tardia e isso acabou gerando uma compulsão alimentar, e eu acabei o que eu não tinha engordado na gravidez, eu engordei depois que meu filho já tinha nascido. Então, acabei voltando para o peso que eu tinha antes desse processo de emagrecimento que eu tive antes de engravidar. Então, eu tentei novamente o uso do Orlistat depois, mais 2 vezes, e não deu resultado. O meu organismo já criou uma certa resistência a ele. Aí, ano passado, eu novamente nesse processo tentando, acompanhando também com a endócrino, ela me recomendou o Saxenda, que é esse medicamento que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O Saxenda eu estou usando até hoje, ele vem assim, ó, são canetinhas, vem 3 canetas, tá? Ele é injetável, aí você tem que comprar as agulhas também para utilizar ele. E você utiliza todos os dias pela manhã e vai aumentando a dose aos pouquinhos, tá? Você começa com uma dose de 0,6, fica pelo menos uma semana com cada dose. E aí depois você vai aumentando para 1,2, 1,8, assim sucessivamente até a dose máxima de 3. Eu nunca consegui chegar nessa dose, eu já vou explicar para vocês por quê. A primeira vez que eu utilizei ele, eu já fui pulando de uma dose para outra. Isso aí foi um erro meu. Toda vez que você for aumentar a dose, você tem que ir aos pouquinhos, um cliquezinho a mais por dia, até você chegar na dose seguinte. Aí fica pelo menos uma semana na dose seguinte e assim vai, tá? Por quê? Ele tem bastante efeito colateral, tá? Eu vou já explicar para vocês, mas antes eu vou falar do resultado. Quando eu utilizei o Saxenda no ano passado, como eu disse para vocês, eu fiquei uns 2 meses só utilizando ele. Tive que interromper por conta de uma cirurgia de vesícula que eu fui fazer e depois acabei não conseguindo retomar o uso dele. Mas só nesses 2 meses mais ou menos que eu usei, eu já tive um resultado muito significativo, cerca de 4 quilos que eu emagreci. Mas assim, também fazendo exercício, estava já na academia, numa rotina legal ali de exercício, maneirando ali na dieta. Na época eu estava comprando umas marmitinhas fit para levar para o trabalho, para almoçar umas marmitas fit e tudo mais. E aí nessa ocasião ali, aproximadamente 6 meses, eu emagreci 10 quilos, em torno de 10 quilos, tá? E depois disso eu meio que estagnei, porque eu também... Deu fim de ano, eu tive a mudança, aí veio aquela relaxada, aí no início do ano eu estava retomando, veio a pandemia, aquela coisa toda. Então agora, coisa de 1 mês pra cá, que eu também tô tentando fortalecer novamente essa rotina para voltar, né, retomar essa perda de peso. Então assim, ele também traz resultados bem rápido, tá? Como é que ele atua? O Saxenda, ele atua no processamento do açúcar, tanto que ele é um remédio utilizado também para controle de diabetes, e ele também atua na sensação de saciedade. Ele é como se fosse um inibidor de apetite, só que ele não atua no sistema nervoso. É um inibidor de apetite que não atua no sistema nervoso, ele atua também no sistema digestivo. Tem uma substância lá que é produzida no intestino que dá a sensação de saciedade e ele estimula a produção dessa substância. Então, quando você está tomando Saxenda, gente, é impressionante. Eu nunca tinha utilizado nada assim que conseguisse tirar meu apetite. Eu realmente gosto muito de comer, mas quando eu estou tomando Saxenda, eu não sinto a menor vontade de comer. Não sinto aquela sensação de fome, nada. É impressionante. Você realmente não sente fome. Você come ali pela questão do controle dos horários, o seu corpo pede assim, por questão de fraqueza, mas aquela sensação de fome, aquela coisa assim de você ficar imaginando a comida, ficar pensando o que você vai comer, você não tem, assim, não consegue sentir essa sensação. Então isso também contribui para que faça você perder peso, porque você não consegue comer a mesma porção que você come normalmente, você se satisfaz com muito menos comida, tá? Então assim,
ele traz muitos resultados bem rápidos por conta disso também. Aí os pontos negativos dele, vamos dizer assim, os efeitos colaterais dele. Primeiro, ele dá bastante enjoo. Tanto é que quando o endócrino me passou, ele e assim, outras pessoas que eu conheço que já utilizaram ou utilizam o Saxenda também usam esse protocolo, tomam junto com ele o Vonal, que é um remédio para enjoo, que assim, ele é um pouquinho mais caro do que o Plasir, o Dramin, esses outros remédios comuns para enjoo, mas da família dele, ele é o mais em conta. Ele é um comprimidinho mastigável, então ele faz efeito mais rápido e o efeito dele dura o dia todo. Então ele consegue contornar bem esse efeito do enjoo que o Saxenda dá. Uma outra maneira de contornar esse efeito colateral do enjoo é você controlar os seus horários de alimentação. Então é tipo igual grávida de primeiro trimestre. Para não sentir enjoo, né, o macete é o quê? Procurar comer de 3 em 3 horas, não ficar de estômago vazio. É mais ou menos a mesma coisa, porque como eu disse, você não sente fome, você não tem aquela sensação de fome. Então você tem que ter a disciplina de ficar controlando seus horários e de 3 em 3 horas procurar se alimentar para evitar que você tenha esse enjoo. E até porque o seu corpo está com fome, vamos dizer assim. Você não percebe, mas o seu corpo está com fome. Então você procurar se alimentar de 3 em 3 horas para evitar esse mal-estar. Mas assim, dá para contornar tranquilo. Um outro efeito colateral dele, aí esse é um pouquinho mais chatinho, é a constipação. Tá? Ele na bula ele fala assim que ele pode dar diarreia ou constipação. No meu caso, ele dá uma constipação bastante severa. Tá? Então assim, aí já é um efeito um pouquinho mais chatinho de você contornar. Aí você pode estar utilizando ou aqueles laxantes naturais, né, ou os laxantes convencionais mesmo, ali de cada 2, 3 dias, para você contornar esse efeito colateral. Tem gente que responde bem aquelas fibras, né, ou chamados de laxantes naturais. Se o organismo da pessoa responder bem, excelente, show de bola. Se não, aí pode ter que optar por um laxante convencional, mas assim, não todos os dias, obviamente, porque a gente sabe que não pode, tá? Então, assim, por esses dois motivos e principalmente pelo efeito da constipação, que é um pouquinho mais chatinho de contornar, eu não recomendo a utilização do Saxenda por um período muito prolongado. Qual é a ideia dele? É como foi o Orlistat para mim lá da outra vez, né? Da outra vez que eu utilizei. É para dar um empurrãozinho, né? Para dar um auxílio nesse processo, porque como eu disse, a pessoa que tem alguma condição que dificulta a perda de peso, ela sempre fica ou nessa situação de travar ou de não sair da inércia. Então, como eu disse, são auxílios, são medicamentos que vão te tirar da inércia ou te ajudar naquele momento que trava, para você não perder a motivação. Mas tem que continuar na dieta, nos exercícios, na reeducação alimentar. Então são auxílios que você vai utilizar por um certo período até você atingir o resultado desejado. Essa é a minha meta hoje com o Saxenda. Principalmente é a minha meta eu utilizar essa caixinha aqui. Eu estou ainda na primeira caneta dessa caixa. Então a minha ideia é chegar até o final dela e parar. Então, minha meta até o final dessas 3 canetas aqui é eu chegar no meu peso desejado, tá? Desde que eu comecei essa caixa aqui, eu tô na 3ª semana. Desde que eu comecei, já foram aqui 3 quilos, estabilizando ainda em 3 quilos, porque ainda dá uma flutuada ali, então eu estava aqui 3 quilos já conquistados em 3 semanas. Então, assim, é um resultado muito legal, muito positivo, recomendo. Lógico, com acompanhamento médico, eu faço uso dele acompanhado pela minha endócrino, né? Então tem uma prescrição, tem todo um quadro meu que indica o uso desse medicamento até pela questão da resistência à insulina, tá? Então super recomendo, fica a dica. Se você tem essa situação, essa dificuldade, procura seu médico, sua médica, pede esse auxílio. E quem sabe não é essa a solução para você, para ter aquela motivação e não desistir aí do seu processo aí de emagrecimento. E aí, pessoal, o que vocês acharam da dica de hoje? Espero que vocês tenham curtido, meninas. Se curtiram,
Não se esqueçam de deixar o seu like, tá? Se inscrevam aí no canal, clica no botãozinho, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. Deixem nos comentários a sua opinião sobre essa dica e também o que você quer ouvir aqui no nosso canal, For Moms and Girls. Tchau, gente. Até a próxima.